Oi, prof, boa noite. Eu sou a Estefânia e eu vou apresentar a pesquisa sobre os Future Leaders, a próxima geração de líderes. Para começar falando da pesquisa, eu vou falar primeiro sobre a empresa que desenvolveu a mesma, que é a LYC, que é uma empresa global de consultoria e comunicação em assuntos públicos. O objetivo principal dessa empresa é ajudar os clientes a tomar decisões estratégicas no nosso atual cenário, tendo em conta o seu impacto na reputação. Eles possuem vários clientes, que eu posso destacar, os principais seriam L'Oréal Paris, Vans of the Wall, Starbucks, Avon, Amazon, Coca-Cola, IKEA, Latam e Glovo. Para a gente poder entender o que é um Future Leader, é importante entender o que é um líder, primeiramente. Então, o líder ele pode ser identificado como aquele que incorpora o trabalho em equipe para identificar uma mudança necessária. O líder geralmente é aquela pessoa que toma a frente e executa uma mudança em conjunto com os membros comprometidos de um grupo. Para entender o que são os Future Leaders, a pesquisa analisa um estudo que conta com 3 critérios: a tendência de um propósito, seu potencial mobilizador e sua capacidade de influência. Após a definição do líder, a LLYC desenvolveu uma lista de 120 potenciais Future Leaders de língua hispânica e portuguesa. A partir desses 120 potenciais, ela fez uma análise de acordo com comparação com os líderes atuais e os Future Leaders. Então, a gente vai falar um pouco sobre o presente versus o futuro. Então, durante a pesquisa foi possível identificar que os Future Leaders têm grandes características diferentes dos líderes atuais. Os Future Leaders, segundo a pesquisa, são pessoas com uma grande resiliência emocional que manejam com perfeição no mundo das ideias e da inovação. No caso deles, eles podem ser descritos como líderes responsáveis trabalhadores, com um grande sentido do dever, amáveis, muito cooperantes e respeitosos com o bem-estar dos demais. Entre as principais diferenças desses Future Leaders e os líderes atuais, a gente valorizam mais a sua autotranscendência, se mostram mais emocionais e mais delicados aos demais. Ambos tipos de líderes são extrovertidos e muito assertivos. No entanto, os novos líderes são muito mais amistosos que os atuais. Os Future Leaders se mostram mais responsáveis, mais disciplinados e com mais sentido no dever aos seus respeitosos com a ordem e as rotinas. E são mais cooperantes, confiam mais nos demais e, o mais significativo, são mais altruístas, extravertidos e muito assertivos. Para fazer a análise desses Future Leaders, a gente começa com uma análise dos substantivos. A gente entende, através da pesquisa, que os Future Leaders têm um grupo de palavras muito maior de substantivos que os líderes atuais. Referente aos Future Leaders, se encontra um grupo de indivíduos mais felizes e seguros de si, sendo que apresentam com maior probabilidade uma preparação acadêmica mais extensa. Esses substantivos encontrados pelos Future Leaders, entre eles palavras como vida, pessoas, mundo, família, amigos, amor, equipe ou apoio, aparecem em seus top 50 conceitos mais recorrentes. Já os líderes atuais, pelo contrário, eles não apelam a esses conceitos. Família ou amigos não aparecem em sua lista. Para entender melhor, a gente vai pela análise dos adjetivos. E essa análise ela permite que nos aproximamos como líderes entendem o mundo que os rodeia e como definem o futuro da direção de que querem avançar. Os Future Leaders possuem um caráter altamente emocional e adjetivos como incrível, maravilhoso, favorito, bonito, positivo, lindo ou belo formam parte dos top 50 adjetivos que eles mais usam. E no caso dos líderes atuais, somente bonito aparece na lista, dentre todos esses adjetivos. A análise verbal, entre ambas, a gente conseguiu perceber que os Future Leaders eles usam o verbo fazer e o verbo dizer, enquanto os líderes atuais, a palavra dizer não é tão recorrente, nem a palavra fazer. Nessa nova geração, apela mais à frequência e à ação de trabalhar. Da mesma forma, palavras como conseguir, criar e gerar somente formam parte do acervo de Future Leaders. As novas gerações falam mais sobre o futuro e contam como um ímpeto muito mais construtivista. Ainda sobre a análise verbal, as novas gerações de líderes usam um discurso mais passional e comunitário. Então, esses jovens utilizam muito verbos como aprender, encontrar, conhecer, procurar, entender ou escutar, não muito mais comuns em suas intervenções públicas.
Conclusões finais desse trabalho, tá? A gente consegue concluir que grande diferença entre os líderes naturais e os future leaders em termos de personalidade recai na emocionalidade de liderança da geração mais jovem, além de uma maior sensibilidade na direção de seu entorno e um destacado interesse por transcender seu eu individual. Os future leaders são, então, mais referência ao coletivo e ao bem comum, maior tendência à ação, maior medida, os valores de team play, ou seja, eles trabalham em equipe mais. Os future leaders, eles têm como característica tomar a frente de grupos, porém eles contam muito com a ajuda conjunta de um grupo. Eles são mais emocionais e muito positivos. E eles têm grande importância a aprendizagem e compreender o seu redor. E é isso, obrigada.